Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 22. Aleluia. Amém? Podemos ler? Versículo 22. Diz assim, o título: Jesus, ele apazigua, Jesus, ele acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passamos para outra banda, para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo, e chegando-se, ele o despertou, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E o mestre se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez grande bonança. O 25, e disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento, aleluia, e a água manda, e ele o obedece? Amém? E vamos poder assentar, aleluia, dando glória a Deus. Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso. Meus irmãos, eu recebi esse convite de estar aqui ministrando, e eu pedi uma palavra a Deus, e eu senti de Deus, Deus me deu esta palavra, uma palavra que fala acerca de tempestade, uma palavra que fala acerca de tempestade. Tempestade significa uma agitação atmosférica violenta. Muitas vezes ela vem com ventos, com chuvas, com trovoadas, com raios. E muitas tempestades dessas, muitas vezes ela vem e ela não nos mostra que está vindo, ou seja, ela nos avisa, ela não nos dá aviso. E eu destaquei aqui 2 pontos falando sobre tempestade. Existem tempestades, irmãos, que nós mesmos adentramos nela. E existe tempestade que o próprio Deus permite que nós o adentramos. Ou seja, Ele mesmo que nos coloca na tempestade para nos provar, para ver como está a nossa fé, para ver como está a nossa estrutura. Amém? E a tempestade que nós mesmos entramos, que nós mesmos adentramos, que nós mesmos permitimos que venha sobre nós. Essa tempestade, ela vem por causa da desobediência. Ela vem por causa da desobediência do homem, ela vem por causa de não obedecer a Deus. E por esse motivo, vem a tempestade, se acarreta com muitas consequências. Nós temos um exemplo vivo, o exemplo de Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, para que ele ministrasse, para que ele apregoasse o seu evangelho, e Jonas, ele fez totalmente ao contrário, ele partiu para outro lugar onde agradava os seus olhos, e sobreveio uma grande tempestade naquele mar, e agitava aquela embarcação de um lado para o outro, e foi aquele desespero, aquele alvoroço, e muitas pessoas, irmãos, perderam os seus bens, perderam as suas bagagens, por causa da desobediência de Jonas. A tempestade
que veio sobre ele por causa da sua desobediência. E quando vem essa tempestade por causa da nossa desobediência, essa tempestade nos atinge e ela também atinge quem está ao nosso redor. Sente o efeito, sente as consequências. Aleluia. Então, meus irmãos, que nós possamos estar em obediência ao nosso Deus. Que nós possamos estar, aleluia, andando em sinceridade, para que essas tempestades provocadas pelo homem, ela não possa nos atingir, pois quando nós estamos em obediência a Deus, essas tempestades ela não vêm sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, tempestade. Jesus ele adentra, ele chama os seus discípulos e ele disse: vamos passar para o outro lado, vamos passar para o outro lado do lago, vamos atravessar para o outro lado. E Jesus adentra aquele barco com seus discípulos e eles começam a navegar. E a Bíblia diz que no meio do caminho levanta-se uma grande tempestade, muito grande, uma tempestade que trouxe pavor, uma tempestade que trouxe desespero para eles que estavam dentro daquele barco. Aí eu quero falar nesta noite sobre tempestades, irmãos, que vem e ela não nos avisa. Aqueles homens que estavam com Jesus, aqueles discípulos, eles eram pessoas dotadas de conhecimento sobre mar, sobre clima, sobre maré. Irmãos, e ali não apontava situação nenhuma de perigo, situação nenhuma que uma tempestade iria vir. Tudo estava tranquilo, tudo estava calmo. E eles adentraram no barco juntamente com Jesus, e a tempestade, ela veio. A tempestade, ela apareceu. Eu não quero, irmão, ser pessimista nesta noite, na minha ministração, não, de forma alguma. Eu só quero dizer para os irmãos, dizer para a igreja, que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, irmãos, para ganhar. Nós temos que estar preparados para os momentos de alegria. Nós temos que estar preparados para os momentos de perca. Nós temos que ter estrutura. Aleluia. E tem tempestade que vem na nossa vida, irmãos, para nos estruturar, para nos fortalecer. Nada é por acaso, irmãos. Nada vem por um acaso, nada na nossa vida acontece de qualquer maneira. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. E no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, a partir desse momento, Jesus agora ele começa a conduzir a nossa vida. A partir do momento que nós deixamos Jesus conduzir a nossa vida, agora Ele toma a direção da nossa vida. Agora Ele começa a guiar os nossos passos. Agora Ele começa a guiar os nossos caminhos. E no meio desse caminhar, no meio desse caminho, possa ser, irmãos, possa ser não, acontece. Enquanto nós estivermos sobre essa terra, enquanto Jesus não voltar, nós estamos sujeitos a enfrentar momentos difíceis. Enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não estivermos lá na glória, enquanto nós estivermos sobre esta matéria, irmãos, nós vamos enfrentar momentos difíceis. E momentos difíceis, irmãos, ela vem sobre as nossas vidas. Quando nós estivermos lá, vamos estar livres disso. Lá vai ser só glória, aleluia, paz, tranquilidade, felicidade, gozo. É isso que a Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra. Mas enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. A Bíblia diz que para que nós carregamos a nossa cruz sem desistir. A Bíblia nos diz que Jesus, que Deus, ele está com aqueles que perseveram. Aleluia.
Deus está com aqueles que continuam lutando, mesmo com pouca força, mas nós temos que continuar prosseguindo, nós temos que continuar lutando. E tem, irmãos, tempestade que ela avisa que vai vir, sim, ela dá um sinal que vai vir. Muitas vezes algo vem antes avisando, e você até se prepara e diz: olha, está vindo alguma coisa aí, então eu vou me preparar. Mas há tempestades que vêm, que não nos avisa, nos pega de surpresa. Tudo está indo bem, tudo está indo perfeito, mas de repente a tempestade ela vem, a tempestade ela aparece. Aleluia. Irmãos, então nós temos que ter estrutura espiritual. Nós temos que ter, meus queridos, estrutura para que quando vir os dias maus, nós temos que estar de pé, nós temos que estar fortalecidos, irmãos. Irmãos, eu me lembro que uma certa vez, eu saí, eu, minha esposa e minha filha, nós morávamos ainda ali em Salvador, e resolvemos ir em uma praia, procuramos um lugar tranquilo, né? Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu estava na água brincando ali com minha filha, minha sentada lendo um livro, e um dia agradável, um sol muito agradável, clima muito bom. E eu me lembro que de repente eu comecei a sentir um vento soprar, um vento soprando bem fraquinho, um vento frio. E eu olhei, irmãos, para o horizonte, e eu percebi que uma nuvem escura, ela começou a vir, cobriu o sol, e começou a cair umas gotas de chuva, e o vento começou a soprar de uma forma que chegou a arrancar o sombreiro onde a gente estava, de tão forte. E eu vi as pessoas começaram a sair, a correr embora, e minha esposa olha para mim e me diz: filho, vamos embora, vamos sair daqui que vai chover. Eu parei e olhei para ela, e ao mesmo tempo eu olhei lá para o horizonte, lá para o finalzinho, aonde eu vi a nuvem escura surgindo. Só que o céu já estava coberto, o dia que estava claro, o dia que estava bonito, ele escureceu, ele perdeu o seu brilho. E minha esposa diz: vamos embora, vamos sair daqui, isso aqui não vai prestar. Só, irmãos, que quando eu olhei de novo, no finalzinho lá do horizonte, eu vi uma lista azul aparecer, e eu disse para ela: não vamos embora, vamos permanecer aqui. Ela: não, nós vamos permanecer, porque essa nuvem vai passar. Aleluia. E de repente, irmãos, aquela nuvem ela começou a vir, e de repente, menos que a gente esperava, o sol ele voltou a brilhar, a nuvem passou, o dia voltou a esquentar, o sol voltou a brilhar, aleluia, e nós passamos a continuar tendo prazer de estar naquele local. O que eu quero te dizer nesta noite é, aleluia, quantas vezes nós estamos vivendo em uma vida que está tudo bem, que está tudo tranquilo, parece que nada vai acontecer, parece que nada de ruim vai aparecer, tempestade nenhuma não deu sinal, mas de repente uma nuvem escura, ela pode nos cobrir, aleluia. Essa nuvem escura, ela pode vir sobre nós, irmãos, mas Jesus nos garante, o nosso Criador, Ele nos dá convicção, Ele nos dá certeza, que o mesmo Deus que permitiu a nuvem escura vir, esse mesmo Deus soprará essa nuvem escura, aleluia, e o sol voltará a brilhar na sua vida, o sol voltará a brilhar na sua família, o sol voltará a brilhar dentro dos seus sentimentos. Aquele sentimento depressivo, aquele sentimento de angústia que começou a surgir dentro de
de você não sabe porquê, aquele sentimento de desespero, aquele sentimento de inferioridade, ele começou a surgir, apareceu aí do nada. Eu quero te dizer que ele não vai permanecer, esse sentimento não vai permanecer, essa dor que surgiu, que veio da onde você menos esperava, eu quero te dizer, pode estar doendo, pode estar te machucando, pode estar te trazendo desconforto, aleluia, mas eu te afirmo, segundo a palavra de Deus nesta noite, aleluia, que esta dor vai passar, aleluia. Creia que esse sofrimento irá passar, aleluia. Creia que essa tempestade não vai permanecer, aleluia. A palavra de Deus é viva, Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma, que penetra na divisão da alma e do espírito, e a mesma palavra, ela tem o poder de discernir pensamentos e intenção do coração, e é através desta palavra, irmãos, que eu te digo nesta noite, é através dessa ministração, aonde a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, que eu te digo, Jesus, ele nos garante, que iremos passar para o outro lado. Os discípulos estavam ali dentro do barco, e eles se desesperaram, eles correram de um lado para o outro, e Jesus estava adormecido, tranquilo, e eles disseram, rapaz, vamos acordar o mestre, pois nós iremos perecer, nós vamos perecer. E eles foram lá e ele, mestre, acorda, nós vamos perecer, o mar está bravio, o vento está forte. Aí Jesus se levanta com muita calma, com muita tranquilidade, e disse, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Meus irmãos, nós temos que nos apegar àquilo que Deus ele nos prometeu. Nós temos que nos apegar naquilo que Deus, ele nos falou, pois aqueles discípulos esqueceram que no momento que Jesus ainda estava em terra, Jesus, ele olha para os seus discípulos e disse, vamos passar para o outro lado. Jesus afirmou dizendo, iremos passar para o outro lado. Se Jesus disse que iria passar para o outro lado, porque no meio do caminho, no meio do mar, no meio da navegação, no meio da trajetória, sobreveio uma grande tempestade, e por que agora esse desespero? Se o próprio Jesus disse aos seus discípulos que iria passar para o outro lado. Jesus te prometeu que você vai vencer, então você vai vencer. Jesus te prometeu que você vai sair dessa, você vai sair dessa. Não se esqueça, não deixe o desespero, não deixe a dor, não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. Acredite naquilo que Deus te prometeu, aleluia. Se aqueles discípulos, eles tivessem lembrado da palavra que Jesus disse, se eles tivessem lembrado do que Jesus afirmou a ele dizendo, vamos entrar no barco e nós iremos passar para o outro lado. No momento que a tempestade veio, no momento que a tempestade se levantou, ele não precisava acordar o mestre, porque eles poderiam ter dito um com o outro, rapaz, ele disse que a gente ia passar para o outro lado, então vamos nos tranquilizar, vamos nos aquietar, vamos tranquilizar o nosso coração, pois nós estamos com o mestre, aleluia. E
nós não vamos perecer, porque o próprio Jesus nos afirmou que iríamos passar para o outro lado. Pois, irmão, muitas vezes nós recebemos a promessa de Cristo, nós ouvimos a voz do Senhor, nós fomos ministrados neste lugar. Muitas vezes pessoas chegam usadas por Deus e entregam uma mensagem para você que você se alegra, que fortalece o seu coração, e passa dias, passa meses, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e você diz: eu recebi a promessa, eu ouvi a voz de Deus, mas até o momento nada está acontecendo. Aí entra a incredulidade no coração, aí entra a falta de fé, aí começa agora a duvidar daquilo que Deus o prometeu. É por isso que agora vem esse sentimento de desespero, pois perdeu, esqueceu daquilo que Deus tinha prometido. Meus irmãos, pelo fato de Jesus, Ele está dentro de nós, Ele está na nossa embarcação, Ele está do nosso lado, caminhando conosco todos os momentos da nossa vida, pois Jesus, Ele nos prometeu e disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa: estarei, Jesus, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho prometido. Aí ele diz: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco. Nós dormimos, acordamos, porque Ele nos sustentou, porque Ele nos fortaleceu. Jesus é nosso rochedo, é a nossa força, mas isso não nos isenta de as tempestades vir sobre as nossas vidas, pois aqueles discípulos, eles estavam dentro do barco, junto com Jesus, do lado de Jesus, bem pertinho, mas a tempestade, ela veio. A diferença é, irmãos, para nós que temos Jesus, para nós que estamos em Cristo, para nós, como diz em João 15, que Jesus, Ele é a videira verdadeira, aleluia, que Ele é o tronco, aleluia, nós somos os ramos, aquele que está nele dá muito fruto, pois sem Ele nada podemos fazer. Nós estamos em Cristo. Há uma diferença para os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Por quê? Porque os que estão em Cristo, quando vem a tempestade, com Jesus do nosso lado, sentindo o calor do Espírito Santo de Deus, nós temos a estrutura para suportar os ventos. Uma certa vez eu estava, pastor Manassés, andando de bicicleta ali na orla de Salvador, e sobreveio um vento forte, e eu parei, e eu olhei e vi uns pés de coqueiro bem carregado, e o vento começou a balançar, e esses pés de coco ele entortava. Eu disse: vai partir, não vai aguentar. E ele balançava de um lado, balançava para o outro. Resumindo, eu saí de lá e aquele pé de coco não partiu, não quebrou. Sabe por quê? Porque tem estrutura. O pé de coco, o pé de coqueiro primeiro, ele cresce bastante para baixo. Você não vê, né? Eu plantei um lá na roça e sempre olhava e dizia: rapaz, eu quero ver esse pé de coco produzir.
E parecia que não estava crescendo, parecia que nada iria acontecer, pois ele estava ali quietinho, mas ele estava aprofundando as suas raízes. As suas raízes estavam descendo em busca de água, em busca de nutriente, para nutrir o seu corpo, aleluia, para o fortalecer, para quando ele estiver grande, quando ele começar a produzir, quando ele receber os seus frutos, e quando o vento vir, ele não partir, pois ele teve estrutura, ele desceu, ele cavou, ele foi até as profundezas, as suas raízes, para que quando viessem os tempos maus, quando viessem os ventos, ele diz assim: estou eu de pé, o meu Redentor vive. As tempestades vêm, irmãos, e muitas vezes nos balança de um lado para o outro, mas você está de pé, aleluia. A tempestade vem, nos machuca, muitas vezes nos destrói, muitas vezes nos traz dor e dor forte, mas nós olhamos para os céus e nós sentimos uma graça, aleluia, em meio à tempestade. Nós sentimos um calor vindo do Espírito Santo dizendo: filho, filha, eu estou contigo. Esta tempestade vai passar, e balança de um lado e vai para o outro, e alguns chegam a dizer assim, ó: não vai suportar, não vai aguentar, mas você tem algo dentro de você, que você tem uma convicção, que você diz assim, ó: eu vou vencer, eu vou passar, porque o meu Redentor vive, e Ele está comigo. Irmãos, estar em Cristo é isso, irmãos. Estar em Cristo é aprofundar as suas raízes para o ribeiro. Estar em Cristo, aleluia, é construir a sua casa, aleluia, sobre a rocha. Jesus, ele nos dá o exemplo de duas edificações. Uma edificação construída sobre areia. O construtor chegou lá com muita facilidade, cavou sem dificuldade alguma, e levantou uma casa muito rápido, muito bonita, em poucos tempos. Mas a outra construção, a outra edificação, ela foi construída sobre a rocha. Ela foi construída com muito esforço, com muita dificuldade, com a boa estrutura. E a Bíblia diz que sobreveio um vento e chuva e abateu aquelas duas casas. Aí agora entra a diferença em estar em Cristo e não estar em Cristo. E a Bíblia diz que o vento e a chuva bateu, e aquela casa que foi construída sobre a areia, ela caiu, desmoronou, e grande foi a sua queda. Mas a outra casa que foi construída sobre a rocha, a Bíblia nos afirma que ela permaneceu de pé. Bateu os ventos, bateu a água, e ela permaneceu de pé. Aleluia. Estar em Cristo é permanecer de pé em meio à crise. Estar em Cristo é permanecer de pé em meio à dificuldade. Estar em Cristo é permanecer de pé em meio às lutas, em meio à dor. Estar em Cristo é permanecer firme em meio às dificuldades, em meio às decepções da vida. Pois eu afirmo dizendo, enquanto nós estivermos nesta matéria, enquanto nós estivermos nesta terra, nós estamos sujeitos a enfrentar momentos difíceis. Mas, irmãos, nós temos um Deus que nos garante vitória.
Nós temos um Deus que nos mantém de pé. Aleluia. Nós servimos a um Deus, irmãos, forte. Nós servimos a um Deus que está com o homem, que está com a mulher em qualquer momento da sua vida. Nós servimos um Deus que não nos abandona no momento que nós fraquejamos. Ele continua conosco. Nós servimos um Deus quando nós estamos fortes, cheio de fé, cheio de graça, cheio de energia espiritual, com aquele desejo de orar tremendo, com aquele desejo de evangelizar. Ele está conosco. Nós temos esse Deus. Só que nós servimos a um Deus que também está com você no momento da dor, no momento da fraqueza, porque nós somos carne, nós não somos feitos de ferro, e existem momentos, situações em nossas vidas que nos abate, e que muitas vezes nos deixa para baixo, e que muitas vezes nos deixa triste e cabisbaixo. Mas nesse momento, o mesmo Deus que estava contigo no momento de força, no momento de vigor, esse mesmo Deus está contigo. Ele não te abandona momento algum. Ele está contigo para te dar vitória. Aleluia. E nesta noite eu quero profetizar, eu quero ministrar sobre as vossas vidas, aleluia, e quero te afirmar, e quero te dizer que você irá vencer. Eu quero te dizer que o seu barco, ele não vai naufragar, porque Jesus está dentro da sua embarcação. Eu quero te dizer que um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Eu quero te dizer que o choro, ele pode durar a noite inteira, mas Jesus, ele nos afirma que a alegria virá pelo amanhecer. Aleluia. Ele está contigo, aleluia. Ele está do teu lado, Ele é o teu amigo, Ele é o teu sustento. É por isso que você conseguiu chegar aqui nesta noite. Planos foram arquitetados para você não estar aqui, para você não vir, para você não permanecer neste lugar, mas o Deus forte, o Deus tremendo, o Deus poderoso te deu vitória e você está aqui. Nós temos um exemplo muito claro, um exemplo grande, forte, do profeta Elias. Elias era um homem guerreiro, um homem de fé, um homem de batalha. E uma certa vez Elias, ele recebe uma ameaça de uma mulher, de Jezabel, e ele disse: eu vou correr, eu vou para o deserto para eu não morrer. E Elias, ele se entristece de uma maneira tão grande, que a Bíblia diz que ele chegou a ponto de pedir a sua própria morte. E Elias, ele começa a caminhar pelo deserto, sentindo fome, sentindo sede, e a Bíblia diz que ele encontra um pé de zimbro. Zimbro é uma vegetação baixa, rasteira, que é característica das regiões áridas, desérticas. E ele encontrou aquela sombra pequena, baixa, e ele adentrou ali aquele lugar, e a Bíblia diz que de tanto andar, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta fome, de tanta sede, Elias, ele chega agora debaixo daquele pé de zimbro, e ele se deita e dorme. Aí a Bíblia nos afirma que no momento que ele está dormindo, ele recebe um toque nos seus ombros. Quando ele acorda, ele olha para o lado, a Bíblia diz que tinha pão e água. Deus providenciou pão e água para Elias. E Elias, ele se levanta, e o anjo olha para ele, representando o próprio Deus, e disse: Elias,
come e bebe. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a Bíblia diz que Elias, ele voltou a deitar-se de tanta fraqueza, de tanta tristeza, de tanta decepção, de tanta angústia, de tanto medo. Ele voltou a dormir. Será que Deus deixou Elias lá de qualquer forma? Não. Deus enviou o anjo novamente e toca em Elias e diz: Elias, levanta-te e come, porque muito longo, muito comprido será o teu caminho. E a Bíblia diz que Elias comeu e ele caminhou com a força daquele alimento. O que eu quero te dizer nesta noite é: Jesus, Deus, Ele estava presente com Elias no momento de força, mas no momento que Elias estava fraquinho, no momento que Elias precisava de ajuda, no momento que Elias estava enfrentando aquele deserto, Deus, Ele aparece para Elias trazendo pão e trazendo alimento para a sua vida. Eu quero te dizer que Ele não irá te desamparar também. Eu quero te dizer que Ele estará contigo, Ele está contigo, aleluia, para te fortalecer espiritualmente, fisicamente. Ele providenciou pão, Ele providenciou água para Elias, e Ele está providenciando para a tua vida, aleluia, aquilo que você espera, aquilo que você está em oração, aquilo que você está crendo, aquilo que você pegou e confiou e disse: está nas mãos de Deus e está esperando Deus fazer, aleluia. Não tome da mão dele, deixe, não queira dar um jeitinho brasileiro para tentar resolver de uma forma mais rápida. Não, espere, aleluia, pois a sua vitória, aleluia, irá chegar. Pois a sua bênção irá acontecer no momento certo. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus, Ele provê alimento. Deus, Ele provê força para a tua vida. Deus, Ele provê aquilo que você necessita para que você possa continuar andando. Aleluia. Espere o tempo de Deus. Espere o momento certo, pois uma fruta, irmãos, quando nós degustamos uma fruta amadurecida pelo tempo de Deus, é totalmente diferente de uma fruta quando ela é amadurecida forçada, ou seja, com processo de carbureto, forçando ela a amadurecer mais rápido. Quando ela amadurece pela própria natureza, pelo tempo de Deus, o sabor é melhor, o gosto é melhor, a degustação é melhor, e faz bem e não faz mal. Eu quero te dizer, espere o tempo de Deus acontecer na sua vida. Aleluia, não queira pegar com suas próprias mãos, do seu próprio jeito, e tentar resolver. Não, espere, pois esse vento irá passar. Espere, pois essa tempestade não irá permanecer sobre as vossas vidas. Espere, pois a nuvem escura, ela vai passar e o sol voltará a brilhar. Deus está providenciando alimento para a tua vida. Deus está providenciando neste momento um livramento para os seus. Deus está providenciando neste momento, aleluia, uma providência lá na tua casa, lá na tua família, aonde estiver um membro da tua família, a providência de Deus está chegando lá, aleluia. Em qualquer situação que você esteja, em que sua família esteja, neste momento, a providência de Deus está chegando, o sopro de Deus está chegando, está arrancando toda nuvem que te traz dor, toda nuvem que te traz sofrimento, toda nuvem que te traz angústia. Amém? Vamos nos colocar de pé,
Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, aleluia, glória a Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Neste momento, Senhor, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo, meu Pai querido. Eu quero te apresentar, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas que vieram a este lugar, aleluia, que estão aqui ouvindo da tua palavra, que receberam o teu toque, Senhor, que foram tocados, meu Pai querido, através do louvor, foram tocados através da ministração. Pessoas, meu Pai amado, que acreditam no teu toque, pessoas que acreditam, meu Pai querido, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, fortalece o teu povo, ó Deus, fortalece a tua igreja, ó Pai, traz um refrigério para o coração aflito, todo coração aflito, meu Pai querido, todo espírito depressivo, nós repreendemos nesta noite sobre a tua casa, meu Pai querido, sobre o teu povo, todo mal, Senhor, toda angústia, toda sensação de desespero, nós repreendemos, meu Pai querido. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, para que eles acreditem, Senhor, e tenham convicção, aleluia, que o Deus está que acalma a tempestade, é um Deus que provê todas as coisas. Toma os teus filhos nas tuas mãos, em nome de Jesus.